Paracatu é uma expressão tupi. É uma das contribuições do legado indígena para a história da cidade e significa rio bom. O desenvolvimento do arraial, ele vem mesmo com a descoberta do ouro. A descoberta do ouro que muda tudo. Vocês vieram direto de Belo Horizonte? Viemos. Aí vocês chegaram fácil aqui em casa por causa do treinamento. Hoje em dia ninguém erra mais, não. Olha, eu sempre fui um curioso, eu sempre gostei de perguntar e querer saber de onde todo mundo é. Vocês viram que vocês foram chegando e perguntei de onde você é, de onde você é. Logo, isso é uma coisa minha. Quer dizer, e comecei a pesquisar sobre Paracatu, para não acontecer como eu vi um rapaz lá em Paracatu, na frente da catedral, perguntaram para ele sobre Paracatu, qual é a saída dele. Ele falou, eu não sou daqui, porque não sabia nada sobre Paracatu. Teve muita conexão com a Bahia, com o Nordeste principalmente. A Diocese de Paracatu hoje já pertenceu, originalmente, foi o bispo de Olinda, que lá pertencia à Diocese de Olinda e Recife. Paracatu se formou naquele conjunto de isolamento. Foi uma cidade distante de tudo e de todos, sozinha naquele sertão bruto. E nesse sozinho, Paracatu ainda conservou muita coisa durante muito tempo. Patrimônio, para mim, é aquilo que faz parte do meu legado, faz parte da minha herança. Não tem a minha mão ali na construção daquilo, mas eu não sei dizer para você quem eu seria sem esses patrimônios. Dizem aqui, uma mulata chamada Mariana Batista, ela tinha muitos escravos e ela retira ouro aqui do Córrego Rico. E ela pega esse ouro e funde esse ouro e dá forma para ele de cachos de banana e manda isso para a Dona Maria I, rainha de Portugal. E isso então acabou sensibilizando a Dona Maria I, que concedeu a elevação de Paracatu, de arraial para vila. Isso é aqui. A população, as pessoas falam sobre isso. Mas, na real mesmo, Paracatu vai ter a sua condição mudada de arraial para vila, porque haviam várias rebeliões acontecendo no final do século XVIII, no norte de Minas, sobretudo. Então, essas rebeliões acabavam demandando da própria coroa uma maior presença no local e a promoção também de uma memória, que fizesse alusão a eles. O folclore é a sabedoria do próprio povo. Suas histórias, seus hábitos, através de lendas, de tradições, e criou, da música, criou esse mundo da sabedoria popular. E Paracatu entrou nessa desde o século XVIII. Como, por exemplo, lá nós temos a famosa tapuiada. A tapuiada nasceu de um encontro dos nativos, dos índios nativos, com
os bandeirantes que vinham com os escravos, né, com os negros, em busca de pedras preciosas. E esse encontro se tornou uma dança, uma coisa folclórica, né, uma tradição nas manifestações folclóricas, culturais do município. A tapuiada é uma dança afro-índia, que nos foi passada de geração em geração. Eu a conheci, tinha 5 anos de idade, quando os tapuios dançaram no Largo da Abadia, aqui em Paracatu, onde nasci. Ela compõe-se de um pequeno combate entre congos e tapuios. Tapuios, os donos da terra, e os congos eram guerreiros, quase todos negros. A tapuiada tem o seu lado profano e o seu lado sagrado. No lado sagrado, ela louva Nossa Senhora do Amparo. Na história da tapuiada, um espia, que é um índiozinho pequeno, saiu da tribo e foi para o mato andar por ali e deparou com os congos. Esse menino assustou e deu uma flechada nos congos. Aí que começa realmente a dança, os congos convidando os tapuios para a guerra. E aí tem uma guerra muito bonita, de arco, de espada, de flecha. Gente toda vem a ver, festa grande Paracatu, como se canta e se dança uma dança que cumbi caramurum. Colar, coiá, coiá, calumi, piná, coiá, coiá, coiá. Quando nós revitalizamos, em 1985, esta festa, eu tive que revitalizar um novo conselho para refazer tudo, para buscar o cântico. O cacique da tapuiada, depende dele todas as movimentações, as iniciativas dos passos da tapuiada. E eu era o cacique. E para resgatar essa tapuiada, teve de ter muita doação da nossa parte. Depois disso tudo, dessa dança, essa guerra, essa luta da tapuiada, e essa tapuiada toda, ela termina simplesmente com a paz entre congos e tapuios. Historicamente, na nossa raiz, na nossa alma, tem a viola caipira gravada, com certeza. Muitos não enxergam o nosso trabalho como algo cultural do município, da cidade. Mas o que nós fazemos, pela característica, pelo nosso trabalho, é sim a realização, é a materialização do nosso patrimônio, que nós temos de mais puro, caipira, raiz da nossa cidade. A gente se encontra no bairro São Sebastião, em Paracatu, Minas Gerais. A manifestação cultural aqui é a caretada. Aqui em Paracatu ela acontece aqui no São Sebastião, ela acontece no São Domingos, no Alto do Açude e no Paracatuzinho. Na verdade ela é uma dança afro, que veio lá dos escravos. Uma cultura que acontece todo dia 23 de junho. Ela é em louvor a São João Batista. Então ela começa aqui nessa igreja de São Sebastião, aonde saindo daqui a gente anda por todo o bairro durante a noite toda, adentrando por dia, visitando cada casa. Aonde se encontra uma fogueira é aonde vai acontecer aquela dança. A caretagem ela está há muitos anos na minha família. Meu avô foi comandante. Assim, eu cresci dentro desse berço mesmo da caretagem. Então é algo que
Não é só o interesse, é algo que tem no sangue mesmo, que vem da família mesmo, que passou para avô, que passou para tio, sobrinho. Então, quando você veste aquela fantasia e no outro dia você chega no final, mais um ano a gente levou essa cultura à frente. São João batizou Cristo, Cristo batizou São João, onde foi o batizado, lá no Rio de Jordão. São João tem grande gosto e também grande pesar, por não saber o seu dia, para ele festejar. São João, se bem soubesse, quando era o vosso dia, descia do céu à terra, com prazer e alegria. Meu Senhor e minha Senhora, até o ano que vem, São João nos dê a vida, Deus querendo e nós também. Cresci no Santana, correndo na frente da igreja do Santana, passando pelas outras igrejas daqui, né? Rosário, Matriz, então as praças, os quintais da cidade, dessa área aqui mais colonial, pronto, é a herança que deixaram para mim, que os antepassados deixaram para mim. Sim, nós temos um núcleo histórico tombado, né, muito específico, né, em mais de 600 edificações tombadas pelo núcleo histórico, pelo Patrimônio Histórico Nacional, né, pelo IPHAN. Então a sociedade civil participa muito via Conselho Municipal de Patrimônio Histórico. Se Paracatu hoje é um patrimônio histórico nacional, se deve muito ao trabalho do Conselho nessa questão de preservar mesmo o nosso patrimônio, das pessoas que são envolvidas nisso, né, e da nossa comunidade. E o problema das cidades antigas que era desmanchar o que está pronto. Porque o caso que aconteceu com Paracatu, muitas casas bonitas, históricas, assim, do barroco, foram demolidas ou então foram manipuladas para se tornarem um chinelo velho no pé descalço. Fazer uma Paracatu moderna que não tinha condições de fazer, por influência de Brasília. Que o patrimônio da cidade estava sendo dilapidado em todos os setores. Casas de Paracatu, casarões belíssimos, exemplares, foram demolidos para ser construído no Lago Sul de Brasília. A arte sacra também, colecionadores vinham e compravam o acervo assim, muito barato e facilmente. Paracatu é uma velha, que não é nova nem é velha, é aquele trem no meio do caminho. Porque se Paracatu tivesse sido conservada como Ouro Preto, como Diamante, como Tiradentes foi, Paracatu seria um Tiradentes no caminho de Brasília. E eles demoliram tudo. Hoje eles choram isso, mas é tarde, né? Ao mesmo tempo, você tem que preservar o patrimônio para evitar que ele seja destruído, dilapidado, perdido, né? Preservando ele para as futuras gerações, você também tem que garantir de criar uma consciência nas pessoas de que esse patrimônio é importante, de que a história delas tem valor, que elas conheçam a história, né? Um trabalho de conscientização também. Quase todos os dias nós recebemos várias denúncias na promotoria sobre assim, danos ao patrimônio cultural. Muitas pessoas que não têm a consciência, elas deliberadamente tentam destruir prédios, imagens, bens de todos os tipos, e às vezes são pessoas que até fazem isso sem ter noção do que elas estão fazendo. Por outro lado, aqui a gente tem um caso bem emblemático, que é a igreja de Pouso Alegre. Além de um templo religioso,
ela era um ponto de encontro de várias comunidades aqui do entorno. Em 1970, ela começou a degradação. Aconteceram aqui os últimos casamentos, as celebrações. Nós criamos, em 96, a Associação dos Amigos da Cultura, com o primeiro objetivo de restaurar a Igrejinha do Pouso Alegre. Fizemos vários eventos e escoramos a igreja, ajudamos a trocar o telhado, que foi o que conseguiu segurar a igreja até agora de pé. A ajuda do Ministério Público foi muito importante para nós. Foi assim um fôlego para a associação. Aí aconteceu uma tragédia, colocaram fogo na igreja. Porque uma luta de 26 anos e de repente chega alguém e põe fogo. Nenhum outro estado tem o patrimônio histórico-cultural que Minas Gerais tem. Nenhum outro estado tem esse tanto de mineradora que a gente tem, esse tanto de problema ambiental que, principalmente nos últimos tempos, a gente tem descoberto que são muito maiores do que todo mundo imaginava. Olha, a cidade aqui começou por causa da mineração e hoje a economia ela gira em torno dessa mineração. Ao mesmo tempo, é uma fonte de preocupação muito grande. Porque, por exemplo, todos os dias você consegue escutar o som assim, da explosão. Isso causa um impacto nas casas históricas, isso assusta as pessoas. A gente também tem problemas com ruído, problemas com poeira, tem toda a questão da segurança, de saber que aqui existe uma barragem muito grande, que dentro dela não tem apenas lama, mas também tem substâncias químicas. E por outro lado, a gente tem toda uma dependência econômica que, de certa forma, faz uma parcela da sociedade ver a mineradora com olhos assim um pouco de conivência. E nós temos também um problema muito grave, que é a falta de água. Muitas pessoas aqui, elas não pedem a outorga, elas já fazem a irrigação e a captação de água de qualquer forma. A gente tem uma certa dificuldade de entender como que as outorgas são concedidas, se a vazão do rio está sendo levada em consideração. Já aconteceram assassinatos por causa de disputa por outorga de água. Paracatu, Rio Bom. Paracatu, pelo próprio nome, já diz da sua quantidade de águas, dos vários rios e cachoeiras. Nós temos a obrigação, e o cidadão tem essa obrigação de preservar, porque é a história que você vai contar para as futuras gerações. Se eu não preservo, eu vou contar o quê? Onde está a minha história? O patrimônio é aquilo que guarda a memória de um povo, é aquilo que pertence, né? Vem de pátria, né? Então é de amor, né? Então seja ele patrimônio o edificado, o não edificado, seja através da gastronomia, seja através das cachoeiras, das belezas naturais. Eu comecei falando dos indígenas e falei dos indígenas com a sua tradição oral, né? Então isso é uma função nossa também, passar isso daí para frente. Quando eu penso em patrimônio, eu penso em valor, eu penso em alegria, eu penso em história, eu penso assim no passado das pessoas. Você vê isso assim nas pessoas que estão fazendo às vezes um pão de queijo, que é o patrimônio daqui gastronômico, né? Você vê nas pessoas assim contando de como eram as manifestações culturais. Quando você percebe que aquilo ali tem alma, que não é só um prédio, que não é só uma pintura, que não é só uma estátua. Se eu tivesse que escolher algo para nunca acabar aqui em Paracatu, de imediato, eu gostaria que essas pessoas que preservam a memória da cidade nunca partissem. É amor.
é respeito. É preciso respeitar e valorizar o bem. Sem isso, sem amor, e nós temos muitos defensores, muitos lutadores. Aqui tem muitos soldados. É que a caretagem acontece hoje, daqui um mês, se você andar pela rua, você vai ver crianças ainda, um mês após ainda dançando. Então você vê que ainda há uma esperança de que aquilo vai ser continuado. Eu acho que a vida de uma pessoa tem que ter uma história para contar. E essa minha história, em várias partes, eu acho que eu tenho um pouco dela. Memória é aquilo que eu guardo e que eu passo. Memória é aquilo que faz a gente chorar, aquilo que emociona. Eu sonho muito que o grupo, não eu, o grupo seja assim. Reconhecido as pessoas que lutaram pela viola de Paracatu. Patrimônio para a senhora? Ai, é a história, é a cultura, é a alegria, é o momento. Para mim é o futuro. A gente fala muito de história de passado, mas para mim é o futuro.